SQL aula 8, selecionando registros. Nós vamos para o nível 2 agora, onde nós vamos ter relacionamento de tabelas. Nós vamos utilizar o nosso velho DB Browser for SQLite e vamos começar primeiro listando os itens. Então vamos mostrar aqui em esquema o que é que nós vamos fazer. Nós temos aqui a tabela de cabeçalhos, a tabela de pedidos, né, ou a tabela de OS, onde nós temos esses campos aqui. Por simbologia, eu estou colocando esse asterisco no id para representar o fato dele ser a chave que está na tabela. Aqui embaixo nós temos os pedidos itens, né, selecionado também daquele jeito que nós já vimos na aula anterior, né, com select também, o id aqui marcado com asterisco para representar o fato dele ser uma tabela, não, uma chave. Bem, agora nós mostramos o relacionamento aqui, tá? Nós temos uma relação aqui entre o cabeçalho do pedido e os itens de 1 para n, ou seja, para um cabeçalho nós temos vários itens. Isso ocorre em pedidos de material, em orçamentos, em notas fiscais, em ordem de serviço e outros tipos de documento, onde você tem o cabeçalho e tem aquele monte de linhas embaixo como se fosse uma tabela Excel, correto? Bem, então esses comandos de listagem nós mostramos aqui, tá? Em aulas anteriores, ó, nós listamos aqui, ó, os pedidos, né? Itens de pedido. Aqui nós qualificamos com uma letrinha cada um. Seria bom acostumar a fazer isso, tá? Que seria dar um alias para tabela. Então aqui nós vamos falar aqui a listagem, os campos que tiverem um qualificador i, ou seja, i ponto, pertence à tabela de itens. Ó, não alterou nada, correto? Mas vai servir para o nosso relacionamento. Porque pensem bem aqui nesse esquema, como é que nós vamos nos referir ao campo id se as duas tabelas têm id? Ao campo número de OS, no OS, se as duas tabelas têm esse campo? Como é que nós vamos fazer isso? Então nós precisamos desse qualificador aí, tá? E essa qualificação, esta ligação, nós faremos usando o inner join, tá? Aqui nós pusemos a listagem de itens, aqui sem qualificador id, tá? Sem qualificador i, né? Aqui nós fizemos a tabela ordenada, tá? Conforme vimos na aula anterior. Por quê? Porque nós queremos ordenar aqui, ó, pelo campo de número de OS e número de item, ou seja, para uma mesma OS apresentar todos os itens. Senão vai ficar OS 71 aqui, um pedaço dela aqui, conforme a ordem de gravação que a pessoa fez no banco, tá? Bem, agora nós estamos fazendo aqui o relacionamento. Então usamos os qualificadores i ponto, porque pedido itens nós falamos que o alias, esse as, é o i. E os campos da tabela pedido cabe ali, ó, p ponto. Usamos o qualificador p ponto porque nós pusemos aqui o alias, ó, asp, certo? E a ligação ou seja, o relacionamento através do campo número OS, conforme mostrado aqui nesse esquema, correto? Então nós vamos produzir essa listagem, ó. Vamos aqui executar essa sentença, ó. Opa, deu um errinho, é bom porque nós vamos poder, né, explicar aqui o que é que deu errado.
ele fala, execução finalizada com erro. Não temos a coluna i.id aqui em pedidos itens, tá? Bem, o que nós podemos fazer? Né? A gente tira este campo, tá? E vamos mandar listar, correto? Por que que isso aconteceu? Porque esse campo id é chave nas duas tabelas, tá? Então, ele dá uma confusão, correto? Nós teremos que especificar também o campo de id do P para ele fazer diferença, correto? O de número de OS não deu erro porque nós mandamos aqui, ó, fazer uma ligação, né, justamente no campo de número de OS, qualificando direitinho os dois, tá bom? Foi bom esse erro ocorrer para vocês verem os fatores de erro desse tipo de ligação de tabelas, correto? Depois nós podemos voltar aqui a este problema. Bem, agora nós vamos resolver aquele problema lá do id fazendo o quê? Podemos colocar aí id, mas se tem um campo com o mesmo nome na outra tabela, nós temos que qualificar aqui também. Aqui embaixo o número de OS que está nas duas está resolvido, porque está especificado na cláusula where. Então, nós mandamos executar aqui e dá certinho, correto? Então aqui os dois ids, tá? Mas para não ter problema aqui, porque ambos têm o mesmo nome, nós também podemos fazer alias de campo, tá? Então podemos fazer as id1 e aqui na frente as id2, ou então idp e aqui atrás idi. Fica um pouco feio, né? Mas fazer o quê? Mas é bom que aqui nós vamos saber que este aqui é o id de item, este aqui é o id de p, tá certo? Executamos outra vez, pronto, não dá erro, tá? Agora ele fica estável por causa disso. Campos iguais nós qualificamos, correto? Vocês também podem fazer outras experiências aqui, ó, fazendo alias para i no OS e p no OS, ok? Então, muito obrigado. Final desta aula 8.